E aí galera, espero que todos estejam bem. Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre conceitos de cinemática, mais especificamente sobre posição, deslocamento e espaço percorrido. Ah, professor, mas quando a gente fala de posição, a gente está falando de quê? Bom, a posição de um corpo é a especificação de seu lugar no espaço em função do sistema de coordenadas de um certo referencial. Ah, professor, mas assim fica difícil de entender. Nem tanto assim, vai. Vamos imaginar que tem uma pessoa em cima de uma calçada e vamos chamar ele de Enzo, que é para a gente lembrar dele. O Enzo está querendo voltar para casa, está aqui a casinha dele. Tá? Bom, para a gente começar a analisar esse movimento, para poder ajudar o Enzo, a gente tem que primeiro entender o que a gente está vendo. Vocês lembram lá da matemática, quando a gente aprendeu sobre sistema de coordenadas, sobre eixos, que tinha o eixo X, o eixo Y, que era para cima, depois até um eixo Z, que era para o outro lado? Então, vamos dizer que essa calçada é um eixo, é o nosso eixo X. Então, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, até x igual a 8, x igual a 9. Beleza? Mas, ao invés de chamar de x, vamos chamar de metro. Então, 0 metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, até 8 metros, 9 metros. Até aí deu para entender? Ah, professor, mas por que 0 metros? Bom, lembra quando a gente conversou sobre referencial? O primeiro passo para a gente analisar um movimento é definir um referencial. É muito importante. Então, aonde tiver um zero, um ponto zero no nosso sistema, vai ser o nosso referencial. É a partir desse ponto que a gente está analisando o sistema. Beleza? Então, então quer dizer que se eu estou chamando isso aqui de metro, eu posso dizer que esse 2 aqui são 2 metros do meu referencial. Não posso? É exatamente isso. A gente pode dizer que a posição em um eixo, gente, ela é a distância que um corpo se encontra do seu referencial. Então, se nós definimos esse zero como nosso referencial e nós colocarmos o Enzo, que é o nosso amigo aqui, na posição número 2, a gente pode dizer que ele está a 2 metros do nosso referencial. Posição nada mais é do que isso, gente. Ela é a distância de um corpo, de algo, de um ponto no nosso eixo até o nosso referencial. E aí eu pergunto, qual é a distância que a casa está do nosso referencial? 8 metros, né? Tá bem anotadinho aqui embaixo. Bom, mas vamos lá, vamos tentar ajudar o Enzo então. O Enzo ele quer voltar para casa. Então, a gente já sabe que esses números aqui embaixo, no nosso eixo metros, eles são a posição nesse eixo. Então, o Enzo ele tem que ir do ponto 0 até a posição número 8. Então, ele tem que se deslocar até a posição número 8. Ele tem que percorrer esses 8 metros. É isso que a gente chama de deslocamento, gente. O deslocamento é a diferença entre uma posição e outra, entre a posição final e a posição inicial em um sistema de coordenadas. Ou seja, é a diferença. Vocês lembram que diferença é um sinal de menos? É uma subtração? Deslocamento é a posição final menos a posição inicial de um movimento. Então, se o Enzo quiser ir desse ponto 0 até a sua casa, ele vai estar se deslocando. Ele vai estar saindo do ponto 0, que é o ponto inicial dele, a posição inicial, e indo até a posição final. Tá? Quando a gente for calcular isso, a gente não precisa escrever tudo isso. Tá? Deslocamento ele é definido como ΔS. Tá? O delta é esse triângulo aqui. Ele representa diferenciação, tá? Então, a diferença entre dois S's, entre duas posições, vai ser S, a posição final, menos a posição 0, a posição inicial. Sempre que a gente estiver falando de inicial, seja posição, tempo, velocidade posteriormente, a gente vai colocar esse 0 pequeno aqui embaixo. Ele representa a posição 0, posição inicial de um movimento. Então,
posição final menos a posição inicial nos dá um deslocamento. E nesse caso que a gente está ajudando o Enzo, qual é o deslocamento dele? Ah, professor, eu já respondi, é 8 metros. Fácil, né? Mas vamos imaginar uma outra situação. Ao invés de voltar para casa e ficar em casa, ele só está querendo buscar o celular dele e voltar. Então, o Enzo vai até a casa dele, sai do ponto 0 e vai até a posição número 8, e ele volta depois para o ponto 0, para a posição 0. Ah, professor, mas nesse caso, então, a posição inicial dele é 0, porque ele saiu do ponto 0, e a posição final dele também é 0, porque ele voltou para lá. Então, o deslocamento dele é 0, né? Sim, exatamente isso. Mas isso não quer dizer que ele não se moveu, né? Ele foi até em casa e voltou. É aí que a gente fala de espaço percorrido ou deslocamento total. Tá? O espaço percorrido é a soma de todos os deslocamentos. Então, para que a gente possa analisar esse movimento do Enzo de ir e voltar, nós precisamos dividir os deslocamentos. Tá? A gente tem que dizer que ele teve um primeiro deslocamento até a sua casa, aí ele chegou, abriu a porta, procurou o celular dele, pegou o celular, tá? E depois que ele achou o celular dele, ele voltou para onde ele estava, o que configura um segundo deslocamento, tá? Então ele primeiro voltou para casa para depois voltar, são 2 deslocamentos. E para a gente saber o quanto que ele precisou andar para percorrer todo esse espaço, a gente só precisa fazer a soma dos deslocamentos. A gente já sabe que de 0 até a casa dele são 8 metros de deslocamento. E para voltar não deve ser diferente, né? Ele está na posição 8 e está indo até a posição 0, são mais 8 metros de deslocamento. Então a gente pode dizer que o espaço percorrido ele é 16, 8 mais 8. Né? Simples assim. Então, gente, resumindo, a posição nos diz o lugar de um corpo no espaço, tá? Em função de um sistema de coordenadas de um certo referencial. Então, a gente sempre define um referencial para analisar um movimento. Aí a gente cria o sistema de coordenadas e nós conseguimos dizer qual é a posição de cada corpo. Tá? O deslocamento vai ser a diferença entre cada posição, tá? Entre uma posição e outra. Então, a posição final menos posição inicial vai configurar um deslocamento. E por último, o espaço percorrido é a soma de todos os deslocamentos de um movimento. A gente pode chamar de deslocamento total. Não está errado, porque são todos os deslocamentos de um certo corpo que vai configurar o deslocamento total. Beleza? Então, posteriormente eu vou passar alguns exercícios para vocês, para fixação de ideias. Por enquanto, agradeço a atenção de vocês. Obrigado.